Olha, pessoal, para a gente ir aprofundando e compreendendo bem o que era essa Salvador dentro do mundo colonial, a gente tem que falar da sua economia, da economia da Bahia, da economia do Recôncavo, que foi responsável por transformar Salvador no entreposto comercial mais importante das Américas. Eu digo isso por praticamente 3 séculos, assim o foi. A Bahia apresentava um comércio muito amplo e variado. Isso tanto do ponto de vista do comércio interior, quanto do ponto de vista do comércio externo, como eu já falei para vocês. Se você pensar a área que desenvolvia as atividades portuárias em Salvador, ali cerca de 40 pequenas embarcações praticamente aportavam todos os dias e vinham de diversos destinos. Eu posso listar aqui da região do São Francisco, né? Vinha da região do São Francisco, do Ceará, de Pernambuco, Porto Seguro, Sergipe, Cotinguiba. Ali, esses traziam milho, feijão, farinha, açúcar, carnes, peixes. Do porto de Salvador partiam grandes embarcações com destino a Lisboa, transportando açúcar, tabaco, couros, madeira, aguardente, melaço, arroz, coquilhos, algodão, piaçava, louças de barro, cocos, baunilha, cafés e tantos outros produtos. De Portugal, nós recebíamos manufaturados, fazendas de todo gênero, pranchas de ferro e cobre, chumbo, sal, mármore, vinhos, aguardentes, farinha de trigo, louça, vinagre e azeite de oliva. E para a troca de escravos com o continente africano, a Bahia exportava principalmente fumo e aguardente. Nessa região chamada área portuária de Salvador, um estaleiro colonial foi instalado em 1550 por Tomé de Souza. Tratava-se de uma empresa de conserto e fabricação de embarcações, favorecida em suas atividades devido à grande oferta de madeira de boa qualidade que a própria Bahia fornecia, principalmente na região sul. No primeiro momento, as ribeiras das naus limitou-se à tarefa de reparos, mas a presença de numerosas matas na capitania, que possuíam excelentes espécimes de madeira, estimulou a construção de navios, visando a guarda do litoral e a cabotagem, em seguida, a navegação de longo curso. Essa madeira extraída da Bahia não serviu apenas para o estaleiro de Salvador. Essa madeira também era exportada. Se nós lembrarmos do famoso terremoto que atingiu Lisboa em 1755, existem registros de grandes levas de madeira que partiram da Bahia para a capital portuguesa, para a reconstrução, ajudar na reconstrução da capital portuguesa. A madeira baiana também era levada para estaleiros e outras áreas de construção, não só para Portugal, mas outros pontos do Império Ultramarino Português. A Bahia, portanto, centralizava, além disso, o escoamento de madeira de outras áreas, vindas do Amazonas, do Pará, Maranhão e Pernambuco. Foram fornecedores para estaleiros de Lisboa, São Francisco do Parnazém, as vilas de Aguaripe e Cairu, a ilha de Boipeva, Camamu, Passé, Moricoabo, Mapende, distritos de Cachoeira, Paraguaçu, Salbara, Ilhéus. São exemplos de fornecedores que na Bahia geravam madeira e essas chegavam a Salvador, cumprindo um caminho que às vezes compreendia deslocamentos de carro de bois até as vias fluviais, até chegar ao porto de Salvador. Nessas madeiras se destacam angelim vermelho e amarelo, jacarandá, genipapo, pau-d'arco, pinguim, etc. Serviam as mais diversas finalidades aos estaleiros. O louro e o óleo eram preferidos para usar nos mastros. A pindaíba fazia-se mastros e vegas. O genipapo era bom para lavrar e não rachava. Servia a poleamos. Árvores tortas eram aplicadas de acordo com a confirmação dos barcos.
A abertura do Novo Mundo para a colonização europeia criou grandes oportunidades comerciais para a agricultura de exploração. O Porto do Brasil se destacou na oferta de açúcares para o reino e tabaco para o Oriente. As características do solo, o clima, a topografia, fizeram com que o Recôncavo fosse dividido em zonas de produção de culturas distintas. O açúcar se destacou, cultivado nas regiões de Pirajá, Matoim, Paripe, Cotegipe. Mas foram nas terras onde mais tarde se ergueriam a vila de São Francisco do Conde, em especial nas proximidades do rio Sergipe, que a lavoura açucareira prosperou, devido ao solo massapê, um tipo argiloso, rico em nutrientes, que se mostrou excelente na cultura da cana. A partir dali, o plantio se espalhou pela península de Guape e pela região da Foz do Subaé, que anos depois iria compor a vila de Santo Amaro. No século XVI, o açúcar já se consolidava como o principal produto da exportação brasileira, posição que se manteve até o século XIX. Vejam, mesmo no período em que o ouro de Minas Gerais se encontrava no ápice, lá no século XVIII, e o açúcar em crise devido à queda dos preços, devido à crise da economia internacional, mesmo neste momento, o açúcar, chamado de ouro branco, era o principal produto de exportação do Brasil. Portanto, desde as origens da colonização até meados do século XIX, até a década de 1830, o açúcar foi o principal produto da exportação brasileira. Lembrem-se, portanto, que no momento da independência, em 22, a Bahia era o grande exportador de açúcar do Brasil e do mundo. O açúcar que aqui se exportava era o açúcar barreado, era o açúcar bruto, mas ele era de tão boa qualidade que ainda assim ele servia para o consumo direto. O açúcar que era considerado inferior, de alto teor de melado, também era exportado para a Europa setentrional, servindo à indústria de refino. Além disso, o aguardente era um subproduto que também era comercializado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o principal produto que se negociava era justamente o aguardente, não o açúcar, diferente da Bahia, que o aguardente é o subproduto, o açúcar seria o produto principal. Os cariocas utilizavam o aguardente na troca por escravos na África, enquanto que a Bahia fazia essa troca utilizando um outro produto, que era o fumo. Entre 1570 e 1620, a economia da açucareira baiana obteve uma rápida ascensão, oscilando negativamente por uma década, mas pouco a pouco foi se recuperando. No entanto, registra-se queda de preços correspondente entre 1635 e 1650. Fatores externos, como guerras na Europa e a concorrência antiliana, influenciaram na oscilação de alta e baixa desses preços. E no finalzinho do século XVIII, 1793, a independência do Haiti, a guerra de independência do Haiti, retirou de cena este poderoso concorrente e recolocou a Bahia como grande exportador mundial de açúcar. Portanto, nós vamos entrar nos primeiros anos do século XIX, indo até a década de 1830, com um grande ápice, um grande crescimento, um grande processo de retomada da importância da economia de exportação açucareira. Mas, à medida que os portugueses foram avançando no recôncavo baiano e apropriando-se das terras, expulsando e escravizando populações indígenas, percebeu-se que nem todos os solos eram apropriados para a produção de açúcar. Aí entrou em cena a produção do tabaco, também foi utilizado no recôncavo baiano, acompanhando o fluxo da agricultura de subsistência, que ali também se desenvolveu, ao lado das primeiras roças de fumo. Originário da América, a nicotina tabaco era utilizada por diversos povos do continente. O costume indígena de fumar, mascar, ingerir ou pitar a planta, relacionado a grande medida em aspectos religiosos e espirituais, em pouco tempo ganhou adeptos entre os europeus e principalmente em meio a marinheiros e soldados.
que levaram esses hábitos para o continente. Na segunda metade do século XVI, o uso do tabaco começou a ganhar consumidores na Europa, e não apenas entre a camada popular, mas alcançou também as cortes europeias. A prática foi levada pelos portugueses, através do comércio, para a Ásia e para a África. E nesta última região, na África, o tabaco também passou a ser empregado em rituais religiosos. Nos primeiros anos do século XVII, o fumo já fazia parte da exportação baiana. E em 1634, institucionalizou-se o monopólio régio sobre o comércio de tabaco, através do Contrato de Tabaco de Portugal. Além da Europa, o fumo baiano passou a ser vendido em portos na África Ocidental, principalmente na região da Costa do Ouro, onde estava localizado o Forte de São Jorge da Mina. Tratava-se de fumo de refúgio de terceira qualidade, resultante da terceira poda da planta ou das folhas inferiores de segunda poda. Estas eram embebidas em ervas aromáticas durante o processo de beneficiamento e fabricação de rolos, conferindo ao tabaco um aroma agradável, muito apreciado pelo mercado africano na Costa da Mina. A produção de fumo se entrelaçava direto ou indiretamente com a empresa do tráfico transatlântico e africanos, que alimentava o sistema produtivo colonial. A produção fumageira desenvolveu-se nos chamados campos de cachoeira e se expandiu por regiões muito além daquela vila. No último quartel do século XVIII, a área de cultivo de fumo alcançava as freguesias de São Gonçalo do Campos, São Pedro de Muritiba, Outeiro Redondo, São José, Itapororocas e Santo Estevão do Jacuípe. Ou seja, abrangia um território para além do entorno da Baía de Todos os Santos. A despeito do crescimento da lavoura fumageira, enfrentou dificuldades para se consolidar ainda no século XVI e ao longo do século seguinte. Autoridades coloniais acusavam a cultura de concorrer com a produção de alimentos, principalmente com a mandioca, essencial para o abastecimento da colônia, e tentavam impor em vão restrições ao plantio do fumo. O tabaco ocupou o segundo lugar na balança comercial, perdendo apenas para o açúcar. O Porto de Goa foi o principal importador do tabaco produzido na Bahia. E como ocorria na metrópole, onde a cidade de Porto e Lisboa eram os principais recebedores, o tabaco era reexportado para outros centros. A China se destacou como comprador do tabaco em pó, que também era utilizado como remédio para a moléstia nos olhos. A importação dos escravizados africanos consistia em uma atividade intensa e lucrativa, sendo o tráfico transatlântico a maior migração observada durante a Era Moderna. Esse tráfico transatlântico só veio a decolar a partir do século XVII, quando Pernambuco, que enfrentava a ocupação holandesa, que durou 24 anos, saiu de cena, e assim a Bahia assumiu o posto de principal produtor mundial de açúcar. E para responder à demanda pelo produto, braços africanos foram indispensáveis. O conflito luso-holandês abriu uma oportunidade para os comerciantes da Bahia avançarem sobre o comércio de escravizados na África. A principal zona de obtenção dos escravos foi a África Centro-Ocidental, que concentrou mais de 93% do tráfico baiano, mas também se comerciava no Alto Guiné e no Golfo de Biafra. A partir do fim do século XVII, a Costa da Mina converteu-se no principal local de aquisição dos escravos para os traficantes sediados na Bahia. Nas últimas décadas do século XVIII, a revolta haitiana deu novo impulso à exportação de açúcar, e isso fez retomar o dinamismo do tráfico de escravizados, ao mesmo tempo que a África Ocidental, a abertura de novos postos de comércio de escravos contribuíram para o aumento desse comércio. Um grande fluxo de navios baianos realizava comércio nos principais portos da região, principalmente em Uidá, sob o controle de Daomé, e em Porto Novo, mais a leste. No século XIX, acontecimentos políticos no interior da África Ocidental, como a Jihad de 1804, em território Haussá, gerou uma grande quantidade de prisioneiros que foram destinados à Bahia. Naquele mesmo contexto,
o acaso do poderoso reino de Yorubá de Oió, no interior do Golfo da Benin, ajudou uma ampla oferta de cativos para navios baianos. A exportação de escravos para a Bahia cresceu de quase 64 mil na década de 1790 para 72 mil nos anos de 1800. Com a descoberta de metais e pedras preciosas no interior da América Portuguesa, não só o tráfego transatlântico foi modificado, como o aumento de desembarques, mas também todo o sistema de redistribuição de cativos foi relocado, crescendo em importância o Porto do Rio de Janeiro e diminuindo este fluxo no Porto da Bahia. Esta nova atividade comercial da extração do ouro nas Minas Gerais passou a ser desempenhada por comerciantes intermediários, que passaram a ser o elo entre os grandes importadores de Salvador e aqueles que necessitavam de mão de obra.